Você levantou a mão, ok? Nesse momento, nós só estamos aceitando manifestações no chat. Vídeo e áudio só ocorrerão após a fala do Luan, ok? Luan, fique à vontade. Agora é com você. Boa tarde a todos. Desculpa a confusão aí. Cheguei agora. Primeiramente, eu irei começar a minha fala com minha audiodescrição. Eu sou uma pessoa transmasculina, negra, de pele marrom. Meus pronomes são ele, dele. Eu sou baiano, pansexual, tenho 1,68 de altura, 65 quilos, tenho cabelo curto, crespo e descolorido, em um tom loiro claro, bigode e barbicha rala, tenho olhos castanhos, estou vestido com a camisa preta em um fundo branco. É um prazer enorme estar aqui hoje com cada um de vocês, compondo a programação do 5º Seminário Museus, Memórias e Museologia LGBT, Comunidades. Esse espaço, eu queria deixar claro que é muito rico e necessário, ao meu ver, pois é onde a gente pode compartilhar e difundir nossas memórias, pesquisas e perspectivas LGBT. Eu vou me apresentar, porque eu não sei, eu acho. Vou começar minha fala me apresentando. Eu sou bacharel em Museologia pela Universidade Federal de Sergipe. Minha graduação aconteceu nesse ano, em 2024. Atualmente, eu estou como titular no Conselho Consultivo de Patrimônio Museológico, como representante civil da rede LGBT de Memória e Museologia Social. Eu também sou membro e idealizador da rede Transmuse, que é uma rede de museologia composta por pessoas trans. Sou também educador e mediador cultural na Caixa Cultural do Rio de Janeiro. E também sou secretário nacional da Transjuventude do Fórum Nacional de Travestis e Transsexuais Negras, Negros e Negres do Brasil. E faço parte da executiva de estudantes nacionais de museologia, UESNEMUS. Hoje aqui eu irei explorar e explanar com vocês um conceito que é inovador no campo teórico da museologia. É uma abordagem revolucionária que transforma a forma como entendemos e interagimos com os museus e espaços de memória, que é o conceito da museologia transicional. A museologia transicional foi idealizada no contexto do meu trabalho de conclusão de curso, do TCC, desenvolvido sobre a orientação da professora doutora Ana Karina Calmon. Esse conceito emergiu da necessidade de se repensar o papel da museologia em um mundo que está constantemente em transformação, buscando estabelecer novas conexões entre o passado, o presente e o futuro. Durante o processo de elaboração do meu TCC, eu e minha orientadora trabalhamos juntos para explorar a potencialidade da museologia e dos museus como espaços de diálogo e de transformação social. Então, a museologia transicional reflete essa visão, promovendo práticas que vão além da preservação e interpretação dos acervos, focando na criação de experiências significativas que conectem pessoas e culturas. A minha orientação foi extremamente fundamental para a construção desse conceito, pois minha orientadora, em sua expertise e dedicação, ela contribuiu bastante para aprofundar as reflexões teóricas e metodológicas que sustentam a museologia transicional. Esse trabalho representa uma contribuição tanto para a academia quanto para a prática museal e da museologia, apontando caminhos inovadores para o futuro do campo museológico. A museologia transicional é um conceito que propõe repensar espaços e práticas dos museus
para torná-los mais equitativos, diversos e representativos. Essa abordagem valoriza as vivências e contribuições das pessoas trans na construção da história, cultura e da memória oficial, rompendo com narrativas excludentes e hegemônicas. Historicamente, a gente sabe que os museus têm sido lugares onde histórias foram selecionadas, muitas vezes silenciando e invisibilizando grupos historicamente excluídos e marginalizados. Então, a museologia tradicional surge para transformar esses espaços, reconhecendo a importância de registrar e celebrar as trajetórias de todas as pessoas como parte essencial do patrimônio cultural e histórico. Ao adotar uma museologia tradicional, os museus tornam-se apenas não guardiões das memórias, mas também agentes de transformação social. Eles passam a ser lugares de acolhimento, onde todas as pessoas podem se reconhecer e onde a sociedade como um todo aprende a valorizar sua diversidade. Reconhecendo as contribuições e produções das pessoas trans, é um passo essencial para construir uma memória coletiva mais justa e equitativa, onde todas as pessoas têm o direito à memória assegurado. A museologia é uma área de estudos que estuda as práticas dos museus, suas coleções e a maneira como as histórias e narrativas são contadas ao seu público. No entanto, por muito tempo as narrativas oficiais dos museus deram destaques apenas a histórias de grupos dominantes, deixando de lado a diversidade de vivências humanas, excluindo principalmente as pessoas trans e as transmasculinidades desses espaços. Pessoas trans e suas histórias, especialmente as de homens trans e outras transmasculinidades, quase não aparecem em exposições e acervos tradicionais. E isso ocorre porque esses grupos foram silenciados, apagados e marginalizados ao longo da história. A ausência de registros documentais e a falta de valorização das contribuições dessas pessoas para a sociedade contribuem para que as nossas vivências sejam invisibilizadas nos espaços culturais também atualmente. No entanto, a museologia transicional, assim como alguns espaços de memórias e pessoas pesquisadoras e profissionais, têm trabalhado para mudar essa realidade. Atualmente, há iniciativas que buscam recuperar memórias, documentos e objetos relacionados a experiências trans, reconhecendo e dando visibilidade a histórias LGBTs. Além disso, alguns profissionais da museologia defendem uma abordagem mais equitativa e participativa, que valoriza a diversidade de identidades e perspectivas. E esse seminário hoje é um exemplo vivo disso. É muito importante a gente reconhecer e valorizar a importância das redes de sociedades civis e suas contribuições na coletividade. Incluir pessoas trans e transmasculinidades nas narrativas dos museus, não apenas como uma questão de representatividade, mas também fazendo uma justiça histórica com corporalidades dissidentes, é ampliar as histórias contadas, e a museologia pode ajudar a contribuir com uma sociedade mais acolhedora, respeitosa, onde todas as pessoas sejam vistas, reconhecidas e valorizadas. Assim cabe a nós, profissionais da museologia, e as instituições museais e culturais, o desafio de revisar e reimaginar as nossas práticas. É essencial o reconhecimento e a valorização das múltiplas identidades. A gente vive em uma sociedade que, por muito tempo, priorizou histórias e memórias e representações que seguem padrões hegemônicos, heterocis normativos e baseado em normas coloniais. E esses discursos dominantes, ultrapassados, frequentemente ignoram e excluem corpos de gêneros e sexualidade diversa, contribuindo assim para a perpetuação de estigmas e de preconceitos na sociedade. Então, é urgente que a gente problematize essa exclusão, que marginaliza os corpos insurgentes e reforça as violências contra as pessoas trans
e LGBTs. A manutenção da tradicionalidade em representações culturais e históricas negligenciam a riqueza e a pluralidade das múltiplas identidades que a gente tem em uma sociedade. Essa ausência do reconhecimento reflete diretamente nas violências cotidianas. Ao não validar as experiências dos grupos historicamente excluídos e marginalizados, por exemplo, as invisibilidades das transmasculinidades e dos corpos trans nos espaços de memórias, como museus e arquivos, contribuímos para a exclusão dessas vivências e dessas histórias nas narrativas oficiais. Diante do cenário atual, é fundamental refletir sobre como podemos transformar essas estruturas. Então, a ideia de uma museologia transicional surge como uma resposta. Essa abordagem propõe uma museologia comunitária, colaborativa, social e interseccional. Ela busca romper com as exclusividades de discursos hegemônicos e heterocis normativos e construir espaços de memórias que sejam realmente acolhedores, diversos e representativos para todas as identidades. Reconhecer as múltiplas identidades e suas histórias não é apenas um ato de justiça, mas também é uma forma de enriquecer a nossa compreensão no mundo e a transição das práticas equitativas em espaços de memórias é um passo essencial para combater a exclusão e as violências estruturais, promovendo uma sociedade que celebre a diversidade em todas as suas formas e na pluralidade de suas existências. A metodologia usada para embasar essa pesquisa e trazer esse conceito da museologia transicional foi uma metodologia que combina diferentes abordagens, permitindo uma análise mais rica e profunda da temática abordada. Para desenvolver esse estudo, eu fiz o uso do estudo exploratório, que foi essencial para compreender o contexto e identificar as principais questões relacionadas às múltiplas identidades de corpos de gênero e sexualidades diversas. E esse processo permitiu identificar como os discursos hegemônicos mudam as narrativas oficiais e perpetuam atualmente esses estigmas. Também realizei uma revisão bibliográfica para fundamentar teoricamente o trabalho, explorando autores que discutem teorias das museologias, mas também outros campos teóricos e também estudos de gênero e sexualidades. E, além disso, foram analisados estudos que propõem conceitos como o da museologia LGBT, que é a social, comunitária e o estudo interseccional, para garantir um embasamento mais aprofundado e atual dessa museologia. Também busco trazer uma linguagem simples, que foi pensada para ser acessível, permitindo que pessoas de diferentes contextos possam compreender e se identificar com o conteúdo. Ao mesmo tempo, o meu corpo político foi parte ativa da construção desse conhecimento, que por meio da escrevivência, é um conceito da escritora Conceição Evaristo, que une escrita e vivência. Eu compartilho as minhas experiências que atravessam o meu corpo, trazendo um olhar pessoal e político para essa análise. Por que a escolha de trazer o meu corpo político? Achar que o meu corpo importa e também faz parte diretamente dessa pesquisa, porque carrega marcas de exclusões, resistências e atravessamentos que dialogam diretamente com a temática explorada e estudada. As minhas vivências ajudam a traduzir na prática as questões teóricas abordadas, evidenciando como as estruturas de poder
afetam corpos insurgentes em sua dinâmica operacional. Ao compartilhar esses recortes da minha trajetória, eu também busco transformar experiências pessoais em um conhecimento coletivo. Agora, eu estou trazendo para a pesquisa as experiências compartilhadas, pois as experiências relatadas durante o trabalho, elas não são isoladas, elas representam histórias comuns e muitas pessoas que vivem as mesmas exclusões. Então, o objetivo da pesquisa é criar pontes e sensibilizar, ao mesmo tempo, problematizar como essas vivências são negligenciadas e invisibilizadas dentro da nossa história e memória oficial. Então, a metodologia utilizada permite unir a teoria e a prática, criando um estudo que é, ao mesmo tempo, rigoroso e profundamente humano. É uma forma de transformar a pesquisa em um espaço de escuta, representatividade e resistência, valorizando tanto os objetivos quanto as histórias que atravessam os corpos que vivem essa realidade na museologia transicional. A museologia transicional também traz o corpo como mais do que uma matéria simbólica e biológica. Ele é um espaço simbólico marcado por construção social, construções históricas e culturais, que influenciam em como as identidades de gênero e sexualidade são compreendidas diante do contexto cultural com que estão inseridos. E essas identidades não são naturais ou fixas, mas sim construídas e condicionadas nas normas hegemônicas e sociais que frequentemente nos marginalizam e nos invisibilizam, assim como as nossas vivências fogem desses padrões ditos como convencionais. Então, as transmasculinidades e os corpos trans, por exemplo, têm como as nossas narrativas predominantes, que podem ser limitantes, mas que, por muito tempo, essas experiências transmasculinas foram subrepresentadas ou distorcidas, relegadas e colocadas em espaços periféricos na sociedade e nas produções dos saberes. Essa exclusão de corpos trans e LGBTs em nossas memórias só reforça estigmas e nega os nossos direitos, impedindo o reconhecimento da diversidade como parte essencial da nossa humanidade. Então, reconhecer o corpo como um espaço simbólico em constante transformação é essencial para descolonizar as narrativas sobre gênero e sexualidade e as narrativas no campo da museologia. Os corpos trans, ao desafiar as normas impostas, tornam-se agentes de ruptura e resistência. Eles evidenciam que a identidade não é estática, mas sim fluida, e que cada experiência carrega saberes e epistemologias próprias. Então, uma nova forma de compreensão para a museologia é que, ao integrar epistemologias trans e transmasculinas nos espaços de memória e de cultura, como museus e arquivos, é possível romper essa lógica tradicional que exclui e estigmatiza. Isso exige uma abordagem mais interseccional e que valoriza as nossas narrativas diversas e reconheça a importância de compartilhar experiências vividas também como fonte de saber. Essa proposta não apenas contribui para a maior representatividade, mas também para uma transformação estrutural no modo como compreendemos a diversidade no setor museal. Os corpos trans, em sua pluralidade, são pontes para uma sociedade mais equitativa, onde o reconhecimento e a valorização das diferenças é um compromisso assumido coletivo. A definição da museologia transicional é que traz uma abordagem que combina teorias museológicas e também de outros campos de conhecimento,
e foca na transição entre o passado e o presente, promovendo uma reflexão crítica no agora, na atualidade. Traz influências do pensamento contracolonial, uma teoria crítica e de estudos culturais, e a palavra transicional foca em uma mudança urgente no campo da museologia, reconhecendo que os museus e espaços de memórias precisam se adaptar e transicionar para incluir histórias de resistência e de diversidade, que contemple toda a sociedade. É um conceito de museologia também comunitário e colaborativo, que se propõe a estar trabalhando lado a lado com as comunidades representadas e inseridas, ouvindo as nossas vozes e reconhecendo as nossas narrativas. É uma museologia social e interseccional, considerando as múltiplas dimensões das identidades humanas, como raça, gênero, classe e sexualidade, e como essas dimensões se cruzam nas corporalidades. Então, a proposta da museologia transicional surge também como uma abordagem inovadora para valorizar as nossas narrativas e as nossas experiências. Ela propõe um espaço de memória que inclua as histórias e os corpos trans em suas narrativas e construções, rompendo com as invisibilidades históricas, onde instituições oficiais trabalhem em colaboração diretamente com as comunidades, reconhecendo as nossas vozes como legítimas produtoras de conhecimento, enxergando também os nossos corpos e as nossas existências como parte fundamental das construções culturais e sociais. Ao adotar uma perspectiva transicional, a gente promove um resgate de memórias e vivências apagadas, valorizando as histórias daqueles e daquelas que já foram e que foram silenciadas. Isso não apenas ajuda a desconstruir preconceitos, mas também fortalece as comunidades e cria uma sociedade mais equitativa, justa e plural. A museologia transicional é uma abordagem inovadora, busca romper modelos tradicionais, que focam em preservação e exposição apenas das memórias, promovendo práticas que reflitam a diversidade e as transformações da sociedade contemporânea, baseada em princípios fundamentais. Ela coloca em destaque a equidade e a reflexão e a ressignificação das narrativas históricas. Reconhece o estudo das memórias e do patrimônio e exige uma visão mais ampla, integrando diferentes áreas de conhecimento. Essa troca de saberes permite a compreensão mais rica e complexa dos contextos culturais e sociais que essas instituições estão inseridas, evitando reduções simplistas. Eu quero trazer que a reflexibilidade também é um princípio que reforça a necessidade de uma postura crítica para reflexão às práticas museológicas. É essencial a gente se questionar quem está narrando essas histórias, quais são as vozes que estão ausentes, quais são as vozes que estão aparecendo nessa narrativa, como essas narrativas podem ser ressignificadas. A reflexibilidade desafia os museus a saírem de uma posição de neutralidade e se tornarem agentes de mudanças sociais ativas. A museologia tradicional, ela valoriza o envolvimento direto com as comunidades na criação de todo o processo, estando inserido na curadoria e na preservação de nossas memórias. Isso significa abrir um espaço para as pessoas compartilharem as suas histórias próprias, vivências e saberes, garantindo que os acervos sejam representativos e equitativos. As comunidades deixam apenas de ser o objeto de estudo
e tornam-se protagonistas de suas narrativas. Pois eu acredito que uma história nunca é única, e a museologia transicional defende a coexistência de múltiplas narrativas, representando as diversas experiências e identidades de grupos e das sociedades de que esses espaços estão inseridos. Esse princípio é essencialmente importante para reconhecer e valorizar também as nossas vivências e de todas as populações historicamente excluídas e marginalizadas, reforçando as pessoas LGBT, QIAPN+, e comunidades indígenas e negras, em especial pessoas trans. Os conceitos de memória e patrimônio são vistos como dinâmicos e não estáticos. E o objetivo da museologia transicional é ressignificar esses elementos, questionando as narrativas oficiais e valorizando memórias urgentes. E isso permite uma leitura mais justa do passado, conectada com as demandas do presente e as expectativas para um futuro mais equitativo. A museologia transicional transforma os museus em espaços vivos, reflexivos e participativos, onde as memórias são constantemente revisitadas e ressignificadas, por meio de uma interdisciplinaridade, reflexibilidade, participação ativa, narrativas múltiplas e ressignificação do nosso patrimônio. A museologia transicional cria um ambiente propício para uma construção de uma sociedade mais diversa e realmente democrática. Um dos desafios dessa museologia é propor uma transformação profunda nas práticas museológicas, enfrentando desafios significativos, mas também apresentando aspectos promissores para o futuro museológico. As instituições museológicas oficiais, ditas como oficiais, muitas vezes operam dentro de estruturas rígidas e tradicionais. E essa resistência à mudança pode dificultar a práticas inovadoras, como a inclusão de narrativas múltiplas e da participação ativa das comunidades, assim como ocorreu em alguns modelos propostos de museologia, desde a nova museologia, assim podemos dizer. E é um desafio construir esse diálogo, um diálogo que mostre os benefícios sociais e culturais de uma museologia realmente equitativa. A falta de recursos financeiros é um grande obstáculo comum em relação à comunidade LGBTQIA+, especialmente para projetos e pesquisas que demandam novas abordagens e maior envolvimento comunitário, e garantir esse financiamento Desculpe, mais 5 minutos, tá? certinho. É uma grande questão. Um dos objetivos centrais da museologia transicional é ampliar o acesso e a representatividade, atrair e engajar públicos diversos com estratégias específicas que exigem ações educativas, exposições interativas e criação de espaços seguros para grupos historicamente excluídos e marginalizados. E, embora a gente ainda enfrente muita resistência e limitações, a museologia transicional oferece uma oportunidade de reimaginar o papel dos museus na sociedade. Com persistência, inovação, colaboração, ela pode transformar esses desafios em alicerces para um futuro mais equitativo e diverso dentro da nossa museologia. A museologia transicional nos convida a repensar o papel dos museus nessa sociedade contemporânea e a promover a valorização de múltiplas narrativas e a participação ativa das comunidades e da museologia transicional.
desafia esse padrão tradicional que por muito tempo excluiu vozes e histórias e nos mostra que a inovação não é apenas novas tecnologias, mas é sobre novas formas de pensar e de construir uma memória coletiva e interseccional. Essa abordagem não é apenas uma teoria ou uma prática isolada, ela é um convite de transformação para que instituições e profissionais na museologia para uma sociedade mais justa, onde cada pessoa, em todas as nossas diversidades, encontre espaços de reconhecimento e de um diálogo plural. Eu vou encerrar minha fala agradecendo a oportunidade de refletir aqui com todos vocês sobre esse tema que é tão necessário e tão rico para o campo da museologia, e que essa discussão inspire novas práticas e parcerias rumo a um futuro mais equitativo e colaborativo no campo da museologia. Muito obrigado. Obrigado, Luan. Obrigado, Luan. Agora a gente vai abrir espaço para as pessoas poderem fazer perguntas, tá, pessoal? Fique à vontade, como da outra vez.